Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alan Santiago mais uma vez por aqui e hoje, presença ilustre aqui no canal Valor Entrevista, nós recebemos com muito carinho o médico cirurgião plástico Dr. Murilo Beduski, aqui da cidade de Gaspar, mas atende por toda a região, não é mesmo, doutor? Seja bem-vindo ao canal Valor Entrevista. Obrigado, Alan. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né, do canal Valor Entrevista, e vamos em frente. Vamos lá, a gente tem algumas perguntas aqui, inclusive perguntas dos nossos seguidores. A primeira pergunta é a seguinte: o que levou você a escolher essa profissão de cirurgião plástico, a área de medicina? Certo. Bem, essa é uma pergunta que habitualmente me fazem, né? O que me levou a ser médico, a essa área especificamente, né? Para mim, em si, tem muito a ver com cuidar de pessoas, né? De poder amparar pessoas, porque em certas situações o médico nem sempre vai conseguir curar todos os problemas, né? Mas a gente tem que, principalmente, trazer o conforto para o paciente, né? Medicar e saber ajudar ele de forma, seja parte emocional, psicológica, né? Isso é muito importante. A cirurgia plástica em si, eu não entrei na medicina pensando em fazer cirurgia plástica. No meio do caminho, foi uma ideia que acabou me consolidando. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Então, assim, entrei na medicina, queria aprender de tudo um pouco para estar bem formado, poder me virar em tudo, né? E com o passar do tempo, eu fui vendo que gostava muito de cirurgia, eu gostava sempre muito da parte de habilidades manuais, desde a época de criança, assim, gostava de desenhar, então foi mais ou menos um caminho natural, né, que me levou a pensar em cirurgia. Pensei na área cardíaca um pouco por conta do meu pai, né, mas conforme eu fui conhecendo as especialidades, tudo, eu fui vendo que realmente a plástica, acho que além de tudo tinha um toque tanto da reparação estética quanto funcional, né? E a questão, um toque que eu vejo como às vezes um toque de arte, né? Da individualidade de cada cirurgião ter o seu toque e dar a sua característica particular à cirurgia, né? Então isso realmente é algo que eu gosto, né? E que acredito que me encaminhou por esse caminho. O Luiz Ricardo, que é um dos nossos seguidores, mandar um abraço para o Luiz, ele pergunta o seguinte, doutor: quais cuidados o paciente precisa ter antes da cirurgia e pós-cirurgia? Mandar um abraço para o Luiz, né, um amigão. Então, assim, de cuidados pré-operatórios, né, o importante é a gente avaliar a pessoa, né, conforme a idade, são necessários alguns exames que a gente tem que fazer, né, mais específicos ou menos, dependendo do histórico médico da pessoa, né? Porque a cirurgia plástica, por na maioria dos casos se tratar de uma cirurgia eletiva, né? Onde a gente pode fazer ela marcar a cirurgia para fazer e não algo de urgência, né? A gente não deve operar pessoas sem fazer esse levantamento do histórico, né? Por quê? Porque a gente vai estar submetendo a pessoa a um risco desnecessário, né? Então a gente pode fazer todo esse levantamento, ver se está tudo ok, para depois pensar em operar, né? Sempre o ideal é que a pessoa esteja no peso ideal, né? Muito importante para ter uma cicatrização melhor, para ter um resultado melhor, né? Que ela informe ao médico todas as medicações, todos os problemas, né, que ela tem, para a gente não ser surpreendido, né? E de pós-operatório acaba sendo meio particular conforme a cirurgia que a pessoa realiza, né? Então, assim, algumas cirurgias, como cirurgias do abdômen, requerem um pouquinho mais de mobilidade da pessoa, né? Um tempo um pouquinho mais longo de recuperação. Já outras cirurgias, como por exemplo o nariz, são cirurgias que a pessoa recupera mais rápido, podendo voltar às suas atividades mais rápido, né? Então acaba sendo um pouquinho já mais particular, mas normalmente é questão de evitar um pouquinho mais o sol, esforço físico intenso no início. A alimentação, normalmente evitar coisas que acabem estufando um pouquinho mais ou trancando o intestino. Refrigerante, nem pensar. Refrigerante eu não tomo, né? Então para cicatrização não é legal, né? Então, assim, refrigerante, independente de cirurgia plástica ou não, eu recomendo ninguém a tomar, né? O teu pai
também é médico, e a pergunta, voltando agora para esse lado familiar, qual a importância do apoio familiar para a formação na área de medicina? Olha, eu diria, Alan, que o apoio familiar ele é fundamental na medicina, né? Não que a família precisa ter algum médico, né? Mas esse suporte é muito importante. Por quê? A medicina, diferente de algumas outras áreas profissionais, né, é uma profissão que requer, durante principalmente a formação, uma dedicação muito grande, né? A gente meio que tem que ter a exclusividade ali, né? Os estudos eles exigem demais, o curso ele é integral, então a gente tem aula de manhã, à tarde, às vezes até à noite, plantões, então não sobra tempo para a gente trabalhar fora, né? E até realmente concluir a formação, a gente não pode trabalhar na área também, né? Porque a gente tem que ser registrado no conselho e tudo mais, né? Então, realmente é muito difícil encaixar algum trabalho, a não ser que a pessoa faça a faculdade aos poucos, né? Mas tira um pouquinho o foco. Depois de formado na faculdade, fica um pouquinho mais tranquilo, a gente pode, vamos dizer, adiar um pouquinho a especialização, trabalhar na área, ou levar junto com a especialização, dá para a gente encaixar alguns plantões, algumas coisas que já dá para a pessoa ir ficando um pouquinho mais independente, né? Mas realmente para o negócio engrenar é um pouquinho mais demorado até acabar tudo a especialização. Então, a importância fundamental da família. Sim, e além da parte financeira e do suporte familiar, a parte às vezes psicológica, a motivação, né, que a gente acaba lidando com essas coisas às vezes de sofrimento, de morte, né? Então são situações que a gente tem que ter um apoio, às vezes compartilhar com alguém para aliviar aquele momento mais pesado um pouco, né? Que com o passar do tempo a gente vai ficando um pouquinho mais cascudo, então consegue já lidar melhor com isso, mas no início realmente é um pouquinho mais tocante, assim, né? Falando do atendimento aqui na sua clínica, quais os serviços e procedimentos são oferecidos à comunidade gasparense aqui? Pois então, como a gente comentou, além de Gaspar, eu também atendo em Blumenau, né, atualmente. Na região, acaba atendendo pacientes aí da região toda, são a questão das cirurgias, né, plásticas, tanto a parte estética, né, aí são as mais variadas cirurgias, rinoplastia, mamas, cirurgia de face, a parte de cirurgia reparadora, né, de às vezes pessoas que nasceram com algum problema ou que tem alguma sequela de algum acidente, ou às vezes, muitas vezes são cirurgias também combinadas, né, que ela não é nem puramente estética nem puramente reparadora, né, às vezes a pessoa que respira mal e quer operar também o nariz, a parte estética, então a gente pode acabar combinando as duas coisas. E os tratamentos não cirúrgicos, né, que a gente tem opções de tratamento da parte da pele, das marcas de expressão, então, enfim, tem um leque muito grande aí de tratamentos que a gente pode fazer dessa parte estética e da pele também. A Joyce Luiz, que é técnica em enfermagem, trabalha aqui no Hospital de Gaspar, ela pergunta o seguinte: qual a importância de uma boa equipe dentro de um ambiente cirúrgico no momento da cirurgia? Sim, Joyce, também um abraço para ela pela pergunta, né? É fundamental também, né? A gente tem uma boa equipe, uma equipe que se dê bem, que se conheça, né? E que todos sejam bem capacitados, né? Isso é importante para que o funcionamento da cirurgia transcorra bem, né? Desde a entrada do paciente no hospital até a saída, né? Todo o cuidado de preparo, anestesia, durante o transcorrer do ato operatório, né? Que muitas vezes o cirurgião está muito focado em fazer a cirurgia, dar o seu melhor, e as pessoas ao redor, às vezes, que ajudam a gente também a ficar de olho em outras coisas, a deixar o cirurgião concentrado, cuidando do ambiente externo, né? E durante a estadia da pessoa, dos cuidados, né, de enfermagem também, tudo mais, para que a pessoa se sinta bem, com o menor esforço possível. Também grande importância da equipe. Importantíssimo. Outra coisa que é importante: qual o fato curioso da tua profissão que tu pode compartilhar com os nossos internautas? Bem, curioso é uma pergunta que eu tenho que pensar um pouquinho, mas... Você tem, por exemplo, experiência ao lado do Dr. Ivo Pitangui, um dos maiores cirurgiões plásticos do mundo, se não o maior. Sim, foi um período muito, muito legal lá no Rio de Janeiro, né? A gente pode até conversar um pouquinho.
de fato curioso, eu vejo muito assim, às vezes, como é que eu vou dizer, até engraçado, né, que certas pessoas às vezes chegam um pouquinho tímidas, né, no consultório, tudo tem aquele bloqueio um pouco com a questão da cirurgia plástica, né, e dos tratamentos estéticos, depois vão conhecendo um pouquinho mais e vão baixando um pouquinho aquelas barreiras, né, e vão vendo os tratamentos, vendo que não é aquela coisa, eu vou operar e vou ficar com o rosto todo repuxado e tudo mais. Sim. Então, vou ver que hoje em dia a gente já tem oportunidade de fazer os tratamentos bem naturais, que não denunciem aquela artificialidade. Tem alguma pergunta que as pessoas que te procuram para fazer uma cirurgia fazem constantemente? Olha... Por exemplo, doutor, eu vou ficar bonito? Eu não sei mas eu acho que eu preciso mudar a cabeça, tirar a cabeça inteira e colocar outra no lugar. Mas tem uma pergunta assim que é mais recorrente? Isso é engraçado, se vai ficar bonito, se vai ficar perfeito, né? Assim, eu brinco que perfeição a gente nunca vai atingir, né? Se nem Deus fez as coisas perfeitas, ou, por exemplo, às vezes alguma assimetria de um lado para o outro, quem sou eu para deixar tudo igualzinho, né? Claro, a gente sempre vai melhorar, né, e tudo mais, mas realmente perfeição é inatingível, né? O doutor Ivo Pitangui sempre comentava que a primeira cirurgia tem que ser feita aqui. Isso. A pessoa tem que se aceitar enquanto ser humano, da forma como ela veio. Claro que são necessários alguns ajustes para que a pessoa chegue num auge legal e tal, fisicamente inclusive. Mas a primeira cirurgia deve ser feita na própria cabeça. É muito importante. É mais ou menos aquilo que a gente comentou um pouquinho antes, né? Não seria só a cirurgia, né? Ou mesmo, vamos dizer, aquela cirurgia praticamente perfeita, que a gente consegue fazer tudo, ficar ótimo. Muitas vezes as pessoas ainda não estão totalmente satisfeitas, porque na verdade é mais até a questão da própria aceitação do psicológico, que isso aí eu gosto em consulta realmente de trabalhar bem isso, né, de demorar aquele tempo em consulta para entender bem a pessoa, para a gente conversar, ver se ela realmente está preparada para aquela cirurgia, né, porque tem muita gente que chega colocando toda a esperança de uma melhora na vida e tudo mais naquela cirurgia, e muitas vezes, na verdade, todas as vezes não é a cirurgia que vai resolver os problemas da vida, né? Ela vai, claro, vai otimizar, vai acrescentar, vai deixar a pessoa mais bonita, mais confiante, né? Com uma autoestima melhor, mas realmente essa parte psicológica é muito importante, tem que ser bem trabalhada. A gente vê muitas pessoas que procuram a gente realmente com esses conflitos que a gente tem que cuidar. A Josiane Luiz pergunta, doutor, existe pessoas feias, né? Eu costumo brincar, tem pessoas fracas de feição, né? Tem pessoas caralíticas, por exemplo, é paralítico da cara. Mas existe, na tua opinião, pessoas feias? Olha, essa expressão que você usou é bem interessante. Olha, vamos dizer assim, acho que feias é uma palavra meio agressiva, né? Talvez poderíamos usar como é que eu posso dizer, pouco dotadas de beleza, talvez, né? Acho que seria um pouquinho mais... Feias! Mas eu acho que é tudo muito relativo. Por quê? Porque, assim, às vezes uma pessoa que não é tão dotada de beleza física, estética, né? Essa pessoa, muitas vezes, é uma pessoa muito bonita com o interior legal, e ela acaba transparecendo ser uma pessoa muito mais bonita, muito mais radiante. É o meu caso. Com certeza. Mas então acaba sendo uma pessoa muito mais bonita do que às vezes alguém que, vamos dizer, tem aquele aspecto modelo, de modelo, mas é uma pessoa que às vezes não arrogante, é prepotente, justamente trata os outros mal. Tem uma certa ansiedade, uma certa depressão. Então isso aí acaba refletindo muito na questão física e da aparência, eu acho. Né? Vamos lá. Quais são os objetivos e metas para 2020? Eu sei que é um jovem médico cirurgião, ainda tem muita coisa para produzir. Sim. Eu estou, vamos dizer, engatinhando, né, agora aqui na região, né, começando, mas os objetivos são os melhores possíveis, né? A gente em 2020 eu tenho planos agora principalmente de
expandir, me colocar melhor um pouco ali em Blumenau, né? Porque a gente acaba atendendo pacientes da região toda, então eu pretendo ampliar, modificar o ambiente que hoje eu trabalho, né? Então eu devo me mudar de local para poder atender um pouco melhor já os pacientes que me procuram, né? E cada vez mais buscar me tornar uma referência aqui na nossa região, né? Principalmente nas minhas áreas de maior especialização, que eu tenho um foco maior, eu gosto muito de rinoplastia, me especializei um pouco mais nessa área, né? E então pretendo me colocar um pouquinho mais nessa área aí. Claro, cirurgias de face, tem outras coisas que eu também gosto, e na parte da cirurgia de implante capilar, né, o transplante capilar, que é uma cirurgia ainda pouco comum aqui na região. Normalmente o paciente ele precisa ir para outros centros realizar, né, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, e é algo que eu vim, né, com essa formação para fazer, né, operei alguns pacientes aí durante um ano, que eu pretendo fortalecer e estabelecer um serviço um pouco mais específico nessa área e que possa atender melhor e ser uma nova opção aí para as pessoas da região. Maravilha, então tem coisa boa para 2020, a gente pode esperar bastante do Dr. Murilo. Doutor, nós temos um quadro que se chama Interprete a frase, lógico e evidente, tinha que ser do maior ícone da cirurgia plástica no Brasil, que é: muitas rugas podem recordar momentos de alegria e não tiram a dignidade do rosto. Doutor Ivo Pitangui, como é que você interpreta esta frase? Olha, eu acho que essa frase muito tem a ver com a questão do bem-estar, né? Eu acho que, como eu conheci o professor Pitangui pessoalmente, né, graças a Deus tive essa oportunidade de conviver com ele, né, já mais no fim de carreira, né, no fim da vida, por mais ou menos uns 2 anos, né? Então, o que eu vi, assim, né? Que realmente o importante é que a gente esteja feliz, né, Alan? Que a gente viva com felicidade, né? Em busca daquilo que a gente acredita, do que a gente gosta, né? E realmente isso é o mais importante, né? A questão das rugas, da beleza. Claro, a gente pode estar em busca sempre de melhorar um pouquinho a nossa aparência e tudo mais, mas isso não é o primordial, né? Eu vejo que se a gente vai somente atrás disso, a gente se torna pessoas muito superficiais, às vezes muito neuróticas até, eu diria, né? E realmente as rugas de felicidade, os momentos alegres com pessoas que a gente gosta e tudo mais, isso realmente não tem preço e não voltam, né? A gente tem que aproveitar e acredito que seria mais nesse sentido. Maravilha, pessoal, chegamos ao final. Doutor, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua parceria aqui na sua clínica, por nos conceder essa entrevista. Fique à vontade, deixe sua mensagem aos nossos internautas. Bem, eu queria agradecer então a todos aí que estão assistindo a gente, ao pessoal que segue o canal do Alan, né? Obrigado pela oportunidade, Alan, de poder participar com vocês, né? E desejo um bom fim de ano a todos, boas festas, né? Aproveitem bastante, com certa moderação, né? E precisando depois das festas de algo mais, podem procurar aqui a gente, tá? Ou se quiserem se preparar também para as festividades, estamos aí esperando vocês. Maravilha, pessoal, chegamos ao final, mas antes os nossos agradecimentos aos nossos parceiros, JL Embalagem e Revisão de Roupas aqui na cidade de Gaspar, ACS Treinamentos em Oratória, Pereira e Tomazelli Advogadas, também na cidade de Gaspar, e claro, Papo Fit ali no Instagram. Eu me chamo Alan Santiago e este foi mais um vídeo aqui para o canal Valor Entrevista. Um abraço a todos, tchau! Tchau, tchau.